Bem, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, então, do verso 28 até o 32, tá? Tá na tela também, tem aí, o irmão Douglas pode passar, que tem o texto na tela, versão NVI, para quem quiser saber, do verso 28 ao 32. Leiamos o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 28 até o 32. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra aqui, aberta diante de nós, exposta diante de nós. Que Teu Espírito possa iluminar nossas mentes e corações, para que possamos compreender a verdade eterna que o Senhor tem para nós nessa noite. Te pedimos que nossas mentes, corações, nossos olhos, nossos ouvidos estejam voltados somente para o Senhor. Portanto, o Senhor repreenda toda distração. No nome de Jesus, que toda distração seja impedida pelo Senhor e que todas as vozes que tentam falar sejam silenciadas, para que possamos ouvir somente a Tua voz. Oramos assim confiando que seremos abençoados e aperfeiçoados pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é muito importante para complementar o estudo que estamos fazendo do capítulo 1. Completamos hoje o capítulo 1. E para completar o capítulo 1 é preciso primeiro a gente relembrar o contexto do que Paulo está falando, qual o propósito dele, do início do capítulo, até culminar no versículo 28, em que o texto diz que Deus os entregou pela terceira vez, segundo os textos aqui. E o tema do nosso sermão, o título do nosso sermão é Mentes Reprovadas. Então vamos entender como Paulo veio construindo e explicando a realidade do ser humano até que culmina em o ser humano estar com sua mente reprovada. Paulo ele vai, nesse capítulo, descrevendo a condenação da humanidade. O mundo todo, principalmente os não-judeus, que são os gentios, né? Porque ele queria ir para a Espanha, pregar o evangelho aos espanhóis, e ele precisava do apoio da igreja de Roma, e por isso ele estava mostrando ali na carta para os romanos, que a igreja de Roma, mostrando para eles assim, olha, precisamos pregar o evangelho, porque onde tiver ser humano, eles estão perdidos, eles precisam do evangelho, eles precisam da salvação. E Paulo tinha essa noção, por isso ele começa a desenvolver, e aí ele vai mostrar algumas coisas muito importantes para a gente. Ele vai dizer que Deus se revelou ao ser humano, à humanidade, na consciência dele, do ser humano, da humanidade, e na natureza, ao longo da natureza. Isso a gente já viu nos versos 18 e verso 20. E depois os seres humanos rejeitaram essa revelação. No verso 21 ao 23 a gente vê isso. A idolatria, eles começaram a se curvar para a criação, de maneira geral, para répteis, quadrúpedes, mas não se curvaram para os atributos que eles viram de Deus, as características de Deus visíveis na natureza, não se curvaram para esse Deus, não procuraram melhor, não buscaram e nem se renderam a esse Deus, perceberam que havia Deus, claramente, a ira de Deus foi clara sobre eles perceberam, eu estou diante de um Deus que criou todas as coisas e Ele está irado comigo, e isso no seu interior, na sua consciência, na imagem e semelhança de Deus que todo ser humano tem, ele sabe disso. Então não tem essa conversa de ateu, diagnóstico, ele sabe, e Paulo está dizendo isso, e nós já falamos bastante sobre isso. Mesmo assim, o ser humano preferiu ou ser ateu e adorar a sua ideia, a sua própria cabeça,
ou se curvar à criação, a seres répteis, quadrúpedes, seja lá o que for. E depois que eles rejeitam a Deus, então Deus retribui, né? E ele retribui entregando-os. Há 3 entregas aí. 2 nós já vimos, a terceira nós vamos ver hoje. A primeira entrega nós vimos com o pastor Lucas, quando ele esteve aqui e pregou. Deus os entregou à impureza sexual, a imundície sexual. Então, seres humanos que se colocaram nessa situação, a humanidade que sabia sobre Deus, sempre soube sobre Deus, rejeitou a Deus, e Deus retribuiu de que forma? Os entregando aquilo que eles queriam fazer, impureza sexual. E a segunda entrega foi na semana passada que a gente viu, que foi o verso 26, isso, 26 e 27. Deus os entregou a prática do pecado da homossexualidade, que nós falamos semana passada. Quem quiser ver, também está lá. E de vez em quando, agora está tendo uns cortes, né? O pessoal fez um bom trabalho, hein? Gostei. Uns cortezinhos aí rápidos para resumir o que a gente falou. Também tem também no Instagram da Juventude. E hoje nós vamos ver a terceira entrega de Deus. A terceira entrega, porque aquilo que eu falei semana passada, a pior coisa para o ser humano é ele receber de Deus aquilo que ele quer. Porque se você pedir o que você quer para Deus e Deus resolver te dar, você vai pedir pecado, Deus vai permitir você pecar, você vai receber mais vontade de pecar e a punição de Deus. Então a pior coisa é você pedir para Deus o que você quer. Porque o que você quer no seu íntimo da carne é pecado. O ser humano é assim. Então, hoje nós vamos ver do verso 28 ao 32, a terceira vez que Deus então entrega o ser humano. Entregou para a imoralidade sexual, entregou para as paixões vergonhosas da homossexualidade, e agora entrega para uma disposição mental reprovável. Verso 28. E é o primeiro ponto que eu já queria falar. Pode colocar, por favor? Mais à frente aí tem uns pontos. Olha lá, o primeiro ponto: uma disposição mental reprovável, ou aí como está escrito, uma mentalidade reprovável. Aqueles que rejeitam então a Deus são entregues a essa terceira forma de reprovação de Deus, uma mentalidade reprovável. E essa disposição mental reprovável, ela vai significar o quê? Que a mente do ser humano perdeu algumas capacidades. Primeira capacidade que ela perdeu a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Por isso, continua fazendo coisa errada. Perdeu a capacidade de discernir, de saber o que é o certo e o errado. No seu interior ela sabe, ela nega tanto isso, que isso já não mais a incomoda, tanto faz. Não é por isso que a gente vê lá fora as pessoas dizendo que o que você aprendeu de certo talvez seja errado, e o que você aprendeu de errado talvez seja certo. É por isso, porque as pessoas estão entregues a uma disposição reprovável que faz elas perderem, então, primeiro, a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Outra coisa que elas perdem é a capacidade de perceber as consequências do pecado. Ora, se elas não sabem a diferença do certo e do errado, elas também não saberão qual é a consequência do que elas vão ter se fizerem o errado, porque para elas o errado não existe mais. E elas perdem também uma terceira característica, a capacidade de se indignarem com o erro, com o pecado. As pessoas já não ficam incomodadas com o pecado de si mesmo e o pecado à sua volta. Elas se sentem bem no meio da imundícia, no meio da sujeira. É como se elas já estivessem tão sujas que não soubessem que estão sujas. E é assim mesmo. E o terceiro aspecto que elas perdem é a capacidade, então, de avaliar o castigo e o juízo. Elas não sabem medir as consequências e não sabem, muito menos, entender o que é o juízo de Deus, que é proposto para quem permanece no pecado. Elas não conseguem compreender, brincam, não acreditam, debocham acerca do juízo de Deus. Então são essas 4 capacidades que elas perdem: discernir entre o certo e o errado, perceber, não percebem mais as consequências do pecado, não conseguem se indignar contra o erro e não sabem mais avaliar o castigo e o juízo de Deus, não entendem a gravidade
do que Deus vai fazer com cada um dos pecadores que não se arrependerem. Então são pessoas com mentalidade reprovável, com essa mentalidade, e elas apreciam fazer o errado, elas justificam as suas ações, sempre tem uma justificativa. Você, irmão, a Bíblia diz que você está errado, amigo, você está errado. Não, mas na verdade, veja bem, aí começa aquela justificativa. Elas inclusive também encorajam e defendem pessoas que agem dessa forma. Essa mentalidade, ela vai ser predominante na sociedade, você vê isso. Se você parar para pensar, você vai lembrar de uma série de pessoas. Mas cuidado, porque você também é assim. A única diferença é que você tem Jesus, e Ele te governa e te controla. Se você der vazão para essa carnalidade, você faz a mesma coisa. E isso então reflete a tragédia que é o pecado. E é interessante, poxa pastor, não aguento mais vir no culto jovem, no encontrão DNA, você só fala de pecado. Gente, que a culpa é de Paulo, que está falando de pecado, briga com ele. Eu estou seguindo o capítulo, daqui a pouco a gente vai falar de outra coisa, mas é só pecado que eu posso fazer. Porque a gente tem que entender, é que é preciso perceber que o pecado é amargo. Veja bem, a Bíblia nos avisa que o pecado é amargo, e você precisa sentir esse amargo. Se isso não for amargo para você, Jesus nunca vai ser doce para você. A salvação nunca vai ser a solução para você, porque para você o pecado é maravilhoso. Agora, se o pecado te incomoda, é amargo, é por isso que a gente tem que estar entendendo a gravidade dele. Quando você ouvir mais um dia, Deus enviou o seu Filho, aí esse mais um dia é glorioso. As pessoas querem dar glórias a Deus por uma salvação baseada num amor que te libertou de nada. Se te libertou de nada, não é amor, e nem é salvação. Você tem que ser salvo de alguma coisa, e você tem que ser grato que foi resgatado de algum lugar. Agora, se você não quer saber aonde você estava, é porque de fato você está com a mentalidade já reprovada. Esse é o sentido aqui. Segundo ponto, a origem da mentalidade corrompida. No verso 28 a gente vê que Deus criou o homem com capacidade para pensar, para discernir, mas Paulo vai descrevendo como essa capacidade é corrompida, e vai mostrando isso no texto. Ele apresenta duas causas desse corrompimento. A primeira, ele vai falar que é o desprezo pela revelação e o conhecimento de Deus, e o resultado é a rejeição da revelação divina na consciência e na criação. A segunda é que Deus, em resposta a essa rejeição, entrega os seres humanos a si mesmo, resultando numa mente reprovada. Então, ele mostra essas duas coisas, nós já vimos isso. E isso significa que a mente perde essa capacidade que a gente falou aqui, de entender, de discernir, de ver o que está errado em suas ações. E é na verdade Deus punindo o pecado com mais pecado, onde a punição é proporcional ao erro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a origem da mentalidade corrompida é ao longo do capítulo, desde o versículo 18, da revelação na natureza. O homem vai lá e finge que não está vendo, e esconde aquilo ali. Aí Deus vai lá, por causa disso, entrega a ele a imoralidade sexual, e ele vai e se rende mais um pouco ao pecado, depois entrega a homossexualidade. Então essa lógica de declínio do ser humano, de cada vez mais ele rejeita Deus, e cada vez mais Deus rejeita ele, até que ele vai chegar no fundo do poço. E enquanto ele não chegou nesse fundo do poço, é como se Deus estivesse pisando no freio, colocando uma proteção, a graça comum, que a gente chama de graça comum, que até o cara que não é crente recebe essa graça, né? A graça comum para guardá-lo, porque existem pessoas que têm uma mentalidade reprovável, chegaram nesse nível, mas elas ainda são bondosas, é uma boa pessoa, é um pai, é uma mãe, está casado e tal, mas no seu interior ele tem a mentalidade reprovada, não no seu exterior. Isso é o quê? Isso é graça de Deus, ainda preservando aquela pessoa, mas ela está sendo entregue cada vez mais, até que ela vai chegar no fundo do poço. Bem, terceiro ponto, os efeitos da mente reprovada, verso 29 ao 31, aí mesmo é que a coisa acontece. É uma lista de 21 pecados dessa mentalidade reprovada ou reprovável. E é interessante que esses 21 pecados que são listados, eles se relacionam perfeitamente com os 10 mandamentos. E eu tenho baseado os nossos estudos
alguns autores, né? Um deles é o reverendo Hernandes Dias Lopes, outro é o reverendo Augusto Nicodemos. E o Augusto Nicodemos faz algo interessantíssimo. Ele mostra para a gente, eu vou mostrar aqui para vocês, baseado no que ele trouxe, como cada pecado desse, ele é um descumprimento dos 10 mandamentos. Veja, primeiro, os 4 primeiros mandamentos, a gente sabe, não sei se você lembra, mas assim, os 4 primeiros mandamentos, eles se referem ao nosso relacionamento com Deus. Quais são os 4 primeiros mandamentos? Aqui, ó, não terás outros deuses além de mim, né? O teu Deus é o único Deus. Depois, não farás para ti imagem esculpida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Está em Êxodo 20, aí Êxodo 23, Êxodo 24, Êxodo 20, versículo 7, Êxodo 20, versículo 8. Então são os mandamentos dos 10 que se relacionam, do ser humano se relacionando com Deus. E é interessante que nessa passagem Paulo vai mencionar inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, insensatos. São expressões e características e pecados de pessoas que se colocam contra Deus, se acham superiores àquilo que Deus estabeleceu e ao próprio Deus. Então um homem arrogante, insolente, orgulhoso, inimigo de Deus, não quer saber de Deus. Então essas atitudes são então uma afronta direta a esses mandamentos de obediência e de devoção ao Senhor. Então afronta ao Senhor. Com isso, então, esses 4 primeiros mandamentos que eu mencionei aqui, esses 4 mandamentos, meio fora de ordem, mas são os 4 mandamentos que se relacionam, que se referem à nossa adoração a Deus, eles são quebrados nesses pecados dos versículos que nós já lemos. Aí em seguida a gente pode ver que tem os mandamentos em Êxodo 20, né, dos 10 mandamentos, que são relacionados ao próximo. Jesus, ele resumiu bem a lei quando fala que é amor a Deus e amor ao próximo. Então os do amor a Deus já foram quebrados aqui com esses que eu mostrei aqui. Insolentes, orgulhosos, arrogantes, insensatos, inimigos de Deus. E agora, os que ferem o mandamento de amor ao próximo, Paulo também mostra aqui, mas vamos lembrar quais são os mandamentos? Tem esse aqui, ó, o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Lembra desse? Êxodo 20, versículo 12. E aí o que Paulo fala? Desobedientes aos pais. Quebra desse mandamento, é o 5º mandamento. E isso começa cedo, meu irmão. Desobediência ao pai não começa quando já fica grande, não. É pequenininho. Meus filhos estão aprendendo aí, está na luta aí para eles continuarem obedecendo a pai e mãe. É difícil, porque a natureza é contrária à autoridade, é contrária à obediência, a natureza carnal do ser humano. Então, os seres humanos reprovados com a sua mentalidade, inevitavelmente são desobedientes aos pais. E eles também falam, a nossa versão moderna traduziu como amor à família. E também aqui na versão antiga a gente pode dizer sem afeto natural. Ou seja, sem amor natural pela sua família. Porque se você é natural de uma família, nasceu de uma família, de um pai e de uma mãe, naturalmente você tem que ter um afeto. E esse pai e essa mãe também tem que ter um afeto. Então aqui Paulo também lembra que essas famílias que deveriam ter afeto natural, porque são ligados por sangue mesmo, eles não têm. Não por quê? Porque a mentalidade deles está reprovada. Isso também fere o honra a teu pai e a tua mãe. Porque quando Paulo vai falar do mandamento de honrar pai e mãe, em Efésios 6, ele vai lembrar para o pai também não aborrecer o seu filho, instruí-lo no caminho do Senhor. Então quando o pai não instrui no caminho do Senhor e aborrece seu filho, o pai descumpre o mandamento também de honrar pai e mãe. Ele não permite o filho honrar pai e mãe. Entende? Então o que Paulo está dizendo aqui em Romanos é que essa galera da mente reprovada é uma galera que também tem problema de obediência aos pais, e os pais não amam seus filhos, fazem um monte de coisa. É por isso que você tem por aí pai que mata filho, filho que mata pai, violência de todos os lados, de pai para filho, de filho para pai, e gente sendo presa quando sobrevive, né? Gente sendo presa. Isso é a realidade de quem tem uma mentalidade reprovável, ferindo o mandamento, o 5º mandamento. O 6º mandamento: não matarás. Êxodo 20, 13. A gente vai ver Paulo falando assim: cheios de injustiça, maldade, homicídio, discórdia, inventores de males, inventam males, sem misericórdia. São uma série de atuações e ações pecaminosas
que remetem ao ato de matar uma pessoa, ferem o sexto mandamento. Todas essas atitudes representam a quebra desse mandamento. O sétimo mandamento, não adulterarás, Êxodo 20, 14. E Paulo já falou, inclusive antes, né? Aí ele fala antes, quando ele fala da impureza sexual, da imoralidade sexual. Do verso 24 ao 28, da imoralidade sexual, seja o heterossexual ou o homossexual. Ali você tem o problema do adultério e das suas variações, fornicação e tudo mais. E aí quando Paulo vai falar de inveja, engano, tudo nesses versículos até o 31, inventores de males, no caso ele fala isso no verso 29 e 30. Isso tem relação com a quebra do oitavo mandamento. Qual é o oitavo mandamento? É o Êxodo 20, 15. Não furtarás. E também o 10º mandamento, não cobiçarás. Inveja, engano, inventores de males. São pessoas que estão planejando mal. E o que mais tem é gente fazendo isso. E queridos, mentalidade reprovável é o caminho para o fundo do poço. O caminho já pertinho do fundo do poço. E vou te falar uma coisa, irmão. Não é só lá fora que tem gente assim, não. Basta não ser crente para estar caminhando para o fundo do poço. E tem gente que está dentro da igreja, membro de igreja, batizado, carteirinha de membro, acha que com a carteirinha vai para o céu, mal consegue entrar no cinema, paga meia entrada lá. Não paga nem meia entrada, acha que vai entrar no céu com a carteirinha de membro do aplicativo da igreja. Não consegue nem entrar no cinema. Se essa carteirinha fosse poderosa, meu irmão, ele tirava uma onda, eu quero entrar aqui no cinema, ver o filme. Não consegue, vai conseguir entrar no céu, mas não vai mesmo. E o cara acha que é crente, e está com a mentalidade reprovada. Ele está também cometendo estes pecados aqui, chegando a esse fundo do poço. Inclusive, né, a parte final aqui, Paulo lembra, né, dos intrometidos, dos caluniadores. Gente, vai dizer que isso não tem na igreja? É o que mais tem às vezes. Se a gente não vigiar, a gente mesmo vira intrometido, se mete na vida dos outros. A gente mesmo se pega falando dos outros, mentindo inclusive. Intrometidos caluniadores. E isso é a violação do 9º mandamento. Não darás falso testemunho. Então, como você pode ver, rapidamente, aqui eu tive que fazer rápido, todos os 10 mandamentos foram quebrados. Essa galera da disposição mental reprovada, ou reprovável, é uma galera que quebrou tudo. É a situação que o mundo se apresenta para nós. É o estado do ser humano, e é também o meu e o seu estado, no sentido de que sem Jesus a gente é assim. A gente é assim. E se tu não vigiar, tu começa a pender para aquele lado de novo. E é interessante que a gente observa o seguinte, que no verso 29 ele ainda fala o seguinte: cheios de toda forma de. Então ele está falando assim, são pessoas, não é uma lista de pecados completa, mas é a ideia de dizer assim, ó, todo tipo de pecado que você puder imaginar, que não está aqui, imagine que se eu não conseguir listar todos eles aqui, porque ele mesmo falou, eles são inventores de males, então eles inventam pecado, inventam coisa. Vai ter pecado novo por aí. Não está nessa lista, mas é pecado. Eles são cheios de todo tipo de pecado que você tiver a capacidade de imaginar. E é assim que a gente é. Sabe por quê? Porque o ser humano foi dotado de uma capacidade de imitar o Criador, no sentido de criar coisas. Então o ser humano pega essa criatividade para fazer o mal. Cria mal também. Então, uma vez que o indivíduo vai rejeitar o conhecimento de Deus, o seu coração vai se encher desses pecados mencionados na lista. É isso que acontece. Não é difícil de entender. Difícil é se livrar dessa realidade. Não é fácil. Tem gente que pensa que é fácil. E cada um desses pecados da lista, ele vai estar ligado então à rejeição de Deus. E o resultado final da reprovação de Deus, presta atenção, leva o ser humano, melhor dizendo, leva a Deus a entregar o ser humano à sua própria vontade. E o quadro do ser humano, perceba aqui, eu vou mostrar aqui, é devastador. Olha só. Primeiro, como é que ele fica? Uma justa condenação de toda a raça humana. Todo ser humano está condenado, nasce condenado. Depois, total corrupção da humanidade. Então, a humanidade toda é corrupta, pecadora, só faz desgraça.
incapacidade para resolver esse problema, não consegue resolver esse problema. Não consegue ver que está condenado, que você fala para todo mundo aí fora e não acredita, e não consegue ver. Não consegue perceber que ofendeu a Deus e seus pecados, até porque ela acha que Deus nem existe. E não consegue enxergar as consequências que aguardam, porque de fato, se Deus não existe, não vai acontecer nada. Então essa é a realidade do ser humano. A gente precisa entender, e Paulo faz esse alerta à igreja de Roma, para dizer assim, eu quero pregar o evangelho para eles, e nós precisamos pregar o evangelho para eles. Camila, os seres humanos estão desse jeito, e por isso nós temos que ter pressa de pregar o evangelho, amém? Não é isso? Igreja, amém, não é? Precisamos pregar o evangelho, porque eles estão desse jeito. Só que tem um fundo do poço, que seria o sermão da semana que vem, mas aí eu vou falar aqui hoje. Rebelião contra o decreto divino, no verso 32. Eu vou até ler o 32 de novo, para você lembrar aí. Embora conheçam o justo decreto de Deus, embora conheçam, eles se rebelaram, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticar essas coisas dessa lista, mas também aprova aqueles que as praticam. Então eles se rebelaram contra o decreto divino. Esse verso, então, ele aborda que a rebelião da humanidade é contra Deus, e vai destacando que a rebelião é a última etapa desse processo, e que chega até o fundo do poço da rejeição divina. Ele vai enfatizar aqui, Paulo, que essa sentença, que essa expressão aqui, ela envolve não apenas a morte física, porque todos morrerão fisicamente, mas também a morte espiritual, que é a realidade. Mesmo vivo no corpo, ele está morto no espírito, é um Walking Dead andando por aí, e ele alcançará, atingirá a morte eterna, receberá, por causa da sua vida de pecado, a morte eterna. São os três aspectos que o pecado provoca na vida do ser humano. Esse é o fundo do poço. E a rebelião da humanidade, ela está relacionada à tentativa de sufocar, porque o ser humano tem na sua consciência a verdade, o juízo, a noção de Deus. Essa realidade que ele tem de Deus não é capaz de salvá-lo. Só o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós já vimos aqui. Mas essa revelação geral é capaz de torná-lo alerta e fazê-lo procurar onde que está a salvação. E a Bíblia diz que quando o ser humano procura, ele encontra. Quando Deus é procurado, ele é encontrado. Mas o ser humano não procura. Ele não procura Deus. Ainda nesse verso 32, a gente vê que essa rebelião, ela manifesta já o número 5, pode passar, irmão, em dois tipos de atitude. Dois tipos de atitude. O ser humano, ele persiste em praticar pecados. O acesso não estava mais controlado pelos palestinos, e por isso que mesmo ele praticando pecado, sabendo que a morte é a consequência, ele vai lá e continua praticando pecado, continua praticando pecado. Ele está pecando, aí ele fica sabendo, ou ele sempre soube, sempre teve uma noção de que aquilo ali é punido com a morte, e ele continua, Então, a rebelião se manifesta nesse primeiro tipo. A insistência de pecar, mesmo sabendo que a morte vai chegar para ele. A punição justa contra ele vai chegar. Ele continua. Porque essas pessoas, elas valorizam o quê? Pequenos momentos de prazer. E vamos ser sinceros, irmãos, nós somos cristãos. Quantas vezes nós já valorizamos pequenos momentos de prazer e pecamos? Essas pessoas fazem isso toda hora, só sabem fazer isso. Elas não apenas continuam, e aí vem a segunda etapa, porque o que eu disse aqui são duas atitudes, está aí no número 5. Primeira atitude, insistência em pecar, e vai pecando e não para. E a segunda atitude, além dela pecar insistentemente, ela encoraja, aprova, aplaude, incentiva que outros façam a mesma coisa. Sabe por que ela faz isso? Porque é melhor que tenham mais pessoas fazendo junto com ela, para ela não levar a culpa sozinha. É isso mesmo, para ela não levar a culpa sozinha. E todo mundo, e às vezes conversando com criança, com aluno é mais imaturo, criança, aí eu pergunto, por que você fez isso? Porque meu coleguinha fez, porque meu fulano fez. Eu não queria ficar de fora, porque ele fez.
E aí mas porque ele falou para eu fazer. Aí a gente fala aquela coisa de tipo, pô, se ele mandar você pular na ponte, você pula também. Aí quando você vê, por que o colega mandou ele fazer? Porque o colega ama ele? Não, porque o colega quer pecar, mas não quer se lascar sozinho, né? Quer levar alguém junto. Então você vê a mentalidade reprovável dentro da escola. Mentalidade do fundo do poço, do versículo 32, com pessoas que nem atingiram a maioridade. Tá certo? Quem não apenas pratica esses pecados, mas é um missionário invertido. Em vez de pregar o evangelho, ele prega, faz a campanha do pecado. Esse está no fundo do poço. Quantas campanhas do pecado a gente vê pelas ruas? Campanhas com faixas, liberdade disso, liberdade do amor, de um amor que não está na Bíblia, e uma série de outras coisas que eu não vou gastar minha lábia aqui com isso agora. Quantas campanhas inúteis? Não apenas inúteis, elas são contrárias à palavra de Deus. E não apenas contrárias à palavra de Deus, elas são oposição e querem arrebanhar pessoas que estão dentro da igreja. Quando a pessoa começa a fazer campanha do pecado, ela chegou no fundo do poço. Não importa se ela se veste de terno e gravata, sobe num púlpito para pregar e todo mundo diz que ela é pastora ou pastor. Não importa quem seja. Porque tem gente assim, de terno e gravata, pregando nos púlpitos e fazendo campanha do pecado. Está no fundo do poço, não é crente. E essa rebelião, ela também é consciente, item 6. É uma rebelião que está claro na mente da pessoa. Eles sabem, o texto diz assim, mesmo sabendo, eles fazem. É isso que o texto vai dizer. O verso 32, sabendo que a sentença é de morte, eles continuam fazendo. É uma rebelião consciente. Mas, sétimo, tem que ter uma esperança. Com toda essa notícia ruim, há uma esperança. Há uma esperança. Apesar de a humanidade ter chegado ao fundo do poço, em relação à sua rebelião e ao pecado, a esperança, ela está no fato de que as pessoas, presta atenção no que eu vou falar, elas não pecam inocentemente, então elas sabem. Fica ligado no que eu vou falar agora. Elas não sabem, acabei de falar conscientemente, elas não sabem. Lá no fundo elas não sabem. Então não precisa perder tempo, ó, dica missionária, hein? Não precisa perder tempo com argumento filosófico, com argumento científico. Não gaste a sua lábia com argumentos desse tipo. Toca naquilo que ele sabe lá no fundo, que ele sabe que existe Deus. Que ele sabe que os atributos de Deus são visíveis. E ele não quer. E ele sufoca a verdade. Verso 18 em diante. Se você pregar o evangelho com alguma pessoa, numa conversa mais franca, nesse momento, e você puder tocar nessa realidade, que isso é verdade. Você está colocando a Bíblia na prática. Essa pessoa, ela não vai poder negar. Ela vai negar para você. Mas para ela não vai negar. Para dentro dela, ela não vai negar. Ela pode até negar para você, negar para todo mundo. Todo mundo, não é nada disso. Lá dentro ela sabe. Você vai fazer o maior bem que alguém pode fazer na vida dele. Sabe por quê? Porque mesmo que ele continue negando para todo mundo, lá dentro ele não consegue negar. E vai ter uma hora que você dando essa palavra, outro dando essa palavra, uma hora o Espírito Santo vai tocar e essa pessoa vai se quebrar. Agora, ficar discutindo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, se Adão tinha umbigo, a criação, criacionismo, isso é uma outra questão. Isso é uma questão para discutir em meio acadêmico e tudo mais. Com o cara lá que você está falando com ele lá, o que você vai falar com ele? Você vai falar com ele assim, meu amigo, você sabe no seu interior que Deus existe. Você só não quer admitir. Não precisa admitir agora para mim não, mas só escuta, você sabe. E esse é o ponto de contato que você tem com a pessoa. A consciência interna dessas pessoas de que elas estão erradas, elas sabem. Elas sabem. E se você conversar com quem viveu tanto tempo assim e depois se converteu, elas vão admitir, poxa, eu sabia. Eles vão admitir, eu sabia. Eu sabia. Então, meu querido, quer começar a pregar? Fala a verdade. Que verdade? Que ela sabe que Deus existe. Dentro dela ela sabe. Na natureza ela vê. E Deus está irado porque ela nasceu em pecado, sim. E a Bíblia diz isso. Mas que tem um plano de salvação. Então, por isso que eu digo que nesse sentido, apesar de ser uma má notícia, ainda pelo fato de ser uma má notícia, também há uma esperança.
porque você vai ter um ponto de contato com a pessoa. Você não vai falar para ela coisas aleatórias, você vai falar com ela aquilo que está dentro dela. Ela pode negar, esconder, mas está lá. É isso que essa mensagem dura nos ensina hoje. Fala aquilo que está dentro dela, que Deus revelou na palavra. Tem gente que quer adivinhar o CPF, fala que Deus revelou o CPF, aí fala o CPF, e fulano, o CPF, Deus vai te dar isso, te dar aquilo. Fala o que Deus revelou dela aqui, ó, na escritura, que ela sabe que Deus existe, ela não quer Deus, e Deus está irado com ela, mas há um jeito de mudar isso, entregando sua vida para Jesus, ela sabe. E o que a gente aprende com esse sermão então? Pode passar, irmão, para concluir. Primeiro, a salvação é maior do que muitos pensam. A grande importância de sabermos a gravidade de como nós estamos ou estávamos, é saber que a salvação é muito maior do que você pensou. Você não foi salvo apenas de um negocinho assim, eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Meu querido, você estava a um abismo infinito de distância. Você tinha, Jesus estabelece essa parábola, uma dívida trilionésima, milionésima, bilionésima, infinita, que se trabalhasse 500 vidas, você não conseguiria ganhar dinheiro para pagar. Ninguém poderia fazer nada. Aí quando você começa a entender como você estava, entende, Jesus pagou essa dívida infinita, aí você entende que a salvação é muito maior, muito mais abrangente, muito mais ampla. Ela te salva de toda essa realidade, de uma disposição mental reprovável, de uma oposição frenética contra Deus, te salva de uma eternidade de afastamento total de Deus. E qualquer alívio que eu e você possamos ter de qualquer sofrimento na nossa existência, é porque Deus se aproximou da gente e derramou da sua graça. Se Deus se afastar por inteiro de qualquer ser humano, a graça comum, Ele resolver tirar a graça comum do universo, é inferno, vira tudo inferno. Segundo, só há uma maneira de reverter esse quadro da ira de Deus, que a gente aprende aqui. A mente humana está corrompida e os seres humanos são incapazes de perceber, sabem, mas se tornam incapazes de discernir isso. Só há uma maneira, com a pregação do Evangelho, com a verdade da palavra. Fala o que está acontecendo com ele, porque a Bíblia diz que é assim, e prega a salvação. Com a pregação do Evangelho, somente isso. É o único jeito dessa pessoa ter os seus olhos abertos, seus ouvidos destampados, sua capacidade mental regenerada, para ela poder responder: eu creio, eu quero. Terceiro, cada pessoa, inclusive os crentes aqui presentes, e os irmãos que nos acompanham também pela internet, cada pessoa deve avaliar o seu estado espiritual. Talvez você tenha sido enganado. Talvez tenham pregado um evangelho sem te contar como é que você estava, e você creu numa coisa que não é a verdade de Deus. Talvez você esteja convencido de que é crente, mas nunca foi convertido. Eu tive contato com essa verdade há uns 10 anos atrás. Eu sempre me entendi convertido, mas quando eu entendi mesmo a profundidade, é como se eu tivesse, se não foi uma nova conversão, porque não pode ser 2 conversões, foi então um avivamento na minha vida. Então que você entenda realmente a tua realidade e a realidade do que Deus fez e está fazendo na vida das pessoas. Quarto e último, o Evangelho capacita o crente a recomeçar e romper com o pecado. Se você de fato é crente, essa notícia ainda te ajuda a entender que mesmo que você esteja nessa luta, já sendo crente, escorregando de vez em quando ali no pecado, caindo ali, fazendo, até aplaudindo quem faz, né? Igual o fundo do poço aqui. Mas o Evangelho te capacita todo crente a recomeçar. Começa de novo. Vai, não peques mais. Começa de novo. Porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça. Então você pode recomeçar e romper com o pecado. Conclusão. Aos não crentes, os que estão aqui, talvez que não sejam crentes, eu não sei. Aos que nos acompanham pela internet, aos não crentes, eu digo uma coisa para você. Talvez você esteja desafiando a Deus vivendo em pecado. Realmente, você está indo de pecado em pecado, está
Está nem aí para a hora do Brasil mesmo, né? A voz da sua consciência até fala alguma coisa. O Espírito Santo tem permitido palavras chegarem aos seus ouvidos, mas isso ainda não alterou o seu estado, não alterou a sua consciência para a salvação. Talvez você já esteja recebendo vários alertas das consequências do pecado, mas a sua mente está nem aí para isso. Você não tem dado ouvidos, mas a boa nova do Evangelho é essa daqui. Ouça mais uma vez. Deus está disposto a perdoar pecadores. Pecadores que antes desafiaram a Deus. Ele está disposto a perdoar esse tipo de rebelião. É por isso que nós devemos nos alegrar. Deus, Ele é amor por isso. Ele não é amor porque Ele é só cor de rosa, não. Ele é amor porque Ele está disposto a perdoar gente desse tipo. Ele também é amor porque está disposto a perdoar gente que se rebelou, que incentiva outras pessoas a serem assim. Ele é amoroso, misericordioso, compassivo, e Ele está pronto a receber você, a hora que você se render. Ele está disposto a lhe perdoar. Ele está disposto a esquecer, diz a Escritura, dos teus pecados, não me lembro mais, está escrito assim. Esquecer todos os seus pecados e tratar você do zero. Zerou aqui, ó, zerou. Sabe quando a gente fala assim, ó, zerou, vamos começar de novo? Ele está disposto a fazer isso com a sua vida. Como se você nunca tivesse cometido nada. Quando você começou do zero. Ele é assim. Por isso que Ele é amor. Porque Ele pega tudo de ruim que tu é e que você fez contra ele, contra o seu coleguinha, e fala assim, zerou, vamos começar de novo. Foi por isso que Deus mandou Jesus, o Filho dele, que é Deus, o Filho dele encarnado, para morrer numa cruz, para sofrer uma pena que era sua. Essa pena que a gente está falando aqui, essa sentença, Jesus sofreu. Ele sofreu o inferno que era seu. Ele sofreu o afastamento total de Deus. Ele sofreu o abandono de Deus. Ele disse, Deus meu, citando o Salmo, né? Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? É a única vez na Bíblia, nos Evangelhos, que tem a expressão Jesus falando com Deus sem chamá-lo de Pai. Para você ver que ele realmente estava se entendendo abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? Ele ali foi totalmente, 100% afastado do Pai, para que você pudesse ser aproximado do seu afastamento infinito a Deus. É isso que ele fez. Isso é amor. Amor não é sair daí passeata com faixazinha cor-de-rosa, arco-íris, se apropriando dos símbolos de Deus, dizendo que a liberdade é amor. Não, isso aí não é amor, não, isso é mentira. Isso é versículo 32, aplaudindo e incentivando pessoas a irem para o pecado. Amor é isso aqui. Isso aqui é amor. Não gostou? Sua mentalidade está reprovável. Por isso você não gostou. Pede para Deus mudar sua mentalidade. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Portanto, Ele quer e pode perdoar você. Se você humildemente se chegar diante dEle e disser que não merece outra coisa senão a morte. Reconhecer. Reconheça. Não chega chegando não, eu sou amado de Deus. Não. Reconheça. Quando o Evangelho ilumina quem nós somos, ele primeiro revela quem é Deus, e vem um contraste, você se vê em trevas. Você não consegue dizer nada diferente de, eu vou morrer, eu mereço a morte. Isso é alguém que de fato encontrou graça diante de Deus, arrependido sim, e de fato entendeu quem é diante de Deus. Quem nunca teve essa experiência de entender a morte que deveria receber, suspeite de sua conversão. Mas Jesus pode salvar hoje, entenda isso hoje. Fale para Ele hoje, Senhor, eu mereço a morte, mas eu não quero pedir o que eu mereço. Eu quero pedir aquilo que o Senhor propõe, que às vezes a gente recebe sem merecer mesmo, que é a misericórdia. Se você pedir misericórdia, reconhecendo que é culpado, Deus vai te dar misericórdia, salvação. Agora, para aqueles que acham que, eu não pratico esses pecados aí não, eu estou de boa, estou tranquilo, estou evitando, estou tranquilão. Eu
sugiro que você preste atenção se você não está tranquilão, mas está assim, vai, aplaudindo o coleguinha fazendo besteira, entendeu? Aí tu fica só de longe assim, rindo, legal, hein? Ele fazendo a desgraça e você só... Porque tem gente que é assim, tem gente que só fica assistindo. Pô, legal, hein? Se você está fazendo isso, provavelmente você devia ser crente, porque você não está pecando, você é crente. Aí você está olhando o coleguinha pecar e está achando bonito, você tinha que ir lá, buscar, reprovar o que ele está falando, apresentar um outro jeito, que é o Evangelho. Então cuidado, se você está achando muito bonito, eu estou aqui, estou bem, e o cara está lá se lascando, o problema é dele, cuidado, talvez você também não seja crente não, você está aplaudindo, Ficar em silêncio diante de situações de pecado, equivale a ser conivente, você está pecando de tabela. Seu colega com aquela piada imoral, aí você acha engraçado para todo mundo. Não, como é que é? Está na hora da gente colocar a nossa posição. Dizer não para o pecado. Senão você está aplaudindo. Está incentivando. Agora uma palavra para quem está tentando evangelizar amigos e familiares. Colegas. Quem está em frentes missionárias. Nós estávamos aqui falando de missões agora há pouco. Quem está evangelizando outros povos. Irmãos, seja quem você estiver evangelizando, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem o que é certo. Pode confiar de que o que elas estão fazendo, elas sabem que está errado. Pode avançar e pregar o Evangelho. Eu vou terminar minha palavra aqui e vou concluir na semana que vem, se Deus permitir. Mas a minha oração é que você seja abençoado e que você saia daqui preparado para dizer não para o pecado e todo dia se arrepender e dizer sim para Jesus e para a santidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e encerrar o nosso culto.